em 10 anos, a gente havia descontinuado mais de 13 mil mídias. Nesse mesmo período, surgiu ali em torno de 11 mil mídias. Então, a gente ainda tinha ali um déficit de em torno de 2.300 mídias. Só que quando a gente fala que 13 mil mídias sumiram, desapareceram, foram descontinuadas, por mais que 11 mil tenham surgido, a resposta na sociedade não é a mesma, porque a gente viu mídias centenárias que já faziam parte do imaginário de comunidades serem substituídas por mídias que não tinham a mesma representatividade. Então, não é uma questão de número, né? Apesar de a gente ainda viver uma questão de gap. E, como ferramenta de mailing de imprensa e disparo de releases, a gente sempre se colocou ali como uma ponte que conecta duas forças da comunicação, né? O assessor de imprensa e o jornalista. Mas se as extremidades dessa ponte começam a derreter, qual que é o nosso propósito enquanto empresa? Sabe? E aí a gente começou todo um esforço ao longo do ano, financeiro mesmo. A gente pode fazer algo. Porque, tecnologicamente, a gente tinha capacidade. Por exemplo, a OAB São Paulo, que é, enfim, né, o órgão dos advogados no estado de São Paulo, o portal de notícias da OAB São Paulo é tecnologia do IMAX. A gente é muito conhecido pelo mailing de imprensa e disparo de release, mas a gente tem outras frentes de negócio. E, para falar de um caso, uma tecnologia extremamente robusta, porque passa por ataque cibernético atrás de ataque cibernético. São em torno de 16 mil ataques cibernéticos por dia. São muitas demandas de indexação. A gente tem que ter um histórico desde 1990 de todos os documentos da advocacia, com uma pesquisa super inteligente. Se a gente for trocar aqui em miúdos, é tudo que o jornalismo precisa, né? E a gente viu que a gente tinha tecnologia, mas como que a gente entrega isso para o jornalismo? E qual o jornalismo que a gente tem que apoiar, sabe? Então, a gente passou a fazer esse exercício financeiro para entender o que a gente pode aportar e como. Foi quando a gente entendeu que a gente poderia criar tecnologia para os portais de notícia, especialmente os portais de notícia das pequenas cidades. Então, criamos o Mais pelo Jornalismo, que a gente oferece o redesenho do layout do site, a gente oferece a tecnologia por trás do site, a gente oferece toda a estrutura de cibersegurança, e-mail corporativo, porque, vamos combinar, é horrível receber um e-mail de jornalista @bol, @yahoo, né? Como que o cara vai pedir vai vender uma publicidade de valor agregado, sendo que ele não tem nenhuma arroba do veículo dele? Então, a gente fez um pacote tecnológico que a gente dá gratuitamente para o veículo de comunicação. Atenção, eu não gosto dessa palavra gratuito. A gente troca pela continuidade desse portal de notícia produzindo conteúdo. Então, a gente assina um contrato com o veículo de comunicação, é um contrato de prestação de serviço, que existe um valor em reais, que é anulado quando ele se mantém produzindo conteúdo naquele mês. Então, assim, existem as nossas obrigações, os nossos deveres, as obrigações de quem está do jornalista, os deveres, existe um contrato bem firmado entre as duas partes. Pois bem, lançamos o Mais pelo Jornalismo em 25 de novembro, explicando que a gente ia aportar essa tecnologia para até 1.000 portais de notícia. E especificando quem seriam esses portais de notícia. Os portais que representam as pequenas cidades, especialmente o jornalismo independente, e os jornalistas que eram especializados em assuntos muito específicos. Então, hoje a gente tem um mix de portais de notícia que são referência nas cidades, ou jornalistas que são especializados num assunto muito específico. Então, por exemplo, aqui de Florianópolis, a gente tem um portal que é focado em LGBT, entre outros portais aqui da região. A gente tem portal que é de jornalista especializado em cannabis. A gente tem portal de jornalista especializado em direitos humanos. A gente tem uma leva de portais de causas indígenas. A gente tem uma leva de portais de causas antirracistas. Então, assim, existem os jornalistas que são que a gente chama de jornalista generalista, né, que é o jornalista que cobre uma cidade, e existem os jornalistas especializados. A ideia desses 1.000 publishers, desses 1.000 portais de notícia, é criar uma rede de troca mesmo, onde os jornalistas especializados podem fazer um letramento dos generalistas. Por exemplo, a gente tem bastante veículo de comunicação de questões climáticas, né?
E eles podem ensinar esse jornalista generalista a falar desses temas na cidade deles, porque é muito difícil você, por exemplo, abordar uma causa antirracista numa cidade onde você simplesmente não sabe qual é a palavra certa a usar. Vou dar um exemplo. Ontem estava rolando na comunidade alguns jornalistas letrando outros sobre não usar a palavra índio, mas indígena. É algo que a gente parece que não tem diferença nenhuma, mas tem um peso muito grande na representatividade dessa população. Então é isso, as trocas elas vão acontecendo. A gente está muito no começo. Nos 2 primeiros meses do ano, a gente abriu um processo de seleção, de inscrição espontânea, onde foram inscritos mais de 500 portais de notícia ou jornalistas interessados em lançar um portal de notícia. A gente fez entrevista com cada um e a gente, nesse momento, tem 289 publishers dentro da rede. A gente quer chegar em 1.000. Para chegar nesses 1.000 agora, a gente vai fazer um processo de parceria, porque a gente quer ouvir as pessoas que podem indicar mais publishers nessa região. Outra coisa curiosa é que desses 289 publishers que já foram selecionados, metade são veículos de comunicação que não existem hoje. Então, é por isso que a gente fala que a gente acerta tanto na questão do deserto de notícia. Se, por um lado, jornalistas estão fomentando a criação de novos portais de notícia porque o lado tecnológico assusta, e a gente já entrega isso pronto para ele, por outro, a gente está prevenindo que novos portais de notícia sejam descontinuados, sabe? E aí, diante disso, pautas muito complexas começam a surgir na rede. Por exemplo, a gente tem muito jornalista na rede que representam pequenas cidades e que já estão pensando em aposentadoria, estão já pensando num plano de aposentadoria. Se esse jornalista aposentar, ele provavelmente vai descontinuar o veículo dele. E aquela cidade vai ficar descoberta de novo. Então, parece que o nosso cobertor é sempre curto, sabe? Então, enquanto rede, a gente começou a levantar uma bandeira de plano de continuidade para esses jornalistas. Como fomentar novos jornalistas para que, quando ele decidir se aposentar, aquele veículo dele não seja descontinuado. Queria fazer uma pergunta para ti, que tu falasse que vocês têm uma meta de 1.000 veículos no Brasil, que tem 200 e pouco. Então, tem uma curadoria. Como é feita essa curadoria? Quais são os critérios que um veículo precisa seguir para se encaixar no programa? Tem regras claras? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Claro. As regras elas são todas explícitas já no site. Depois, se vocês quiserem, é mpj.i-maxpr.com. Talvez depois a gente consiga colocar num grupo, não sei. As regras estão todas escritas lá, mas, basicamente, o jornalista tem que topar ser transparente com quem é o dono do veículo de comunicação. E aí já está previsto que, se o dono do veículo de comunicação tem, por exemplo, alguma filiação política, sei lá, no CNPJ é um deputado que é dono do veículo, já está cortado do projeto, porque a gente pensa muito no jornalista independente, sabe? Ele tem que ser transparente com relação às entradas de dinheiro no veículo de comunicação. Então, é via doação, é via patrocínio, é via publicidade. Então, ele tem que escrever essa política e ser claro com ela. Ele tem que ser claro com relação aos critérios editoriais que ele utiliza. Ele precisa ter um jornalista responsável pelo veículo. Então, não dá para ser um portal de notícia que você olha ele de uma ponta a outra e você não sabe quem é que está trabalhando naquele veículo. Ele tem que se manifestar como um jornalista responsável por aquele veículo de comunicação. E, deixa eu ver, eu acho que esses são os principais quesitos. O que no nosso processo de entrevista, que acabou eliminando muitos veículos? A pauta ela precisa ser plural, né? Então, se você é um jornalista de comunidade, você não pode ser um jornalista de comunidade que vai falar só de polícia, né? E hoje em dia a gente tem um jornalismo regional que ele é PP, né? Política ou polícia. Então, a gente incentiva que esse jornalista seja um jornalista plural e que esteja aberto a essa troca com a comunidade. Porque não adianta a gente criar portais de notícia e não criar um vínculo entre os veículos. O mais importante do Mais pelo Jornalismo não é a tecnologia. O mais importante do Mais pelo Jornalismo é esse senso de pertencer a alguma coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um jornalista na rede que ela é pendurada de processo.
porque ela é uma jornalista que faz muita denúncia na região dela. Então, assim, ela enfrenta os poderosos, ela faz denúncia, e muita denúncia contra político. Ela tem mais de 50 processos. E, assim, ela não tem quem a defenda, porque ela não consegue constituir um advogado. Ela foi negada, por algum motivo muito louco, de ter acesso à defensoria, porque ela tem condição de ir na manicure e pintar o cabelo. Então, assim, os jornalistas eles ficam muito descobertos. E uma rede pode ajudar. Muitas vezes um jornalista ele tem uma denúncia a fazer. Se ele posta sozinho, ele é o foco do processo. Mas e se 400 ou 500 jornalistas postarem no mesmo segundo? Entendeu? Então, uma rede ela consegue blindar, por exemplo, a questão jurídica no jornalismo, que é uma questão muito complicada, sabe? Porque a gente está sempre ali exposto. Outra coisa é que uma rede ela tem muito mais poder de buscar financiamentos, né? Ela tem muito mais poder de participar, de repente, de editais para acesso a recursos. Não que a gente vai encabeçar isso, mas a gente quer dar essa consultoria para eles. Apresentar um Media Kit coletivo para que ele possa ser apresentado a agências de publicidade. Já tem no roadmap do Mais pelo Jornalismo a construção de uma mídia programática proprietária, porque, enquanto a gente leva a bandeira do Mais pelo Jornalismo, a gente acaba escutando muitos clientes do IMEX. E a gente é meio chato, assim, né? A gente é um fornecedor meio chato. A gente fica, olha, você tem que ajudar o veículo regional e tal. E aí eles falam, a gente tem questões de governança, a gente tem questões de compliance. Eu não posso simplesmente dar dinheiro num veículo, pensa numa empresa muito grande, multinacional. Eu não posso simplesmente dar dinheiro num veículo porque vão falar que eu comprei o veículo. Se o veículo não falar mal de mim por uma questão que ele deveria estar falando, vão falar que eu silenciei o veículo. Então, sim, a gente entende a importância do que o IMEX está fazendo, a gente entende a importância do Mais pelo Jornalismo, mas eu preciso de compliance e transparência. Então, assim, desenvolve a ferramenta de mídia programática que a gente vai conseguir distribuir dinheiro na rede. Então, tem essa questão do financiamento que a gente acha que, enquanto rede, a gente também consegue ajudar os jornalistas. Não, assim, uma curiosidade, né? Já temos 200 e poucos jornalistas que fazem parte dessa rede. Eu tenho curiosidade de saber como funciona a rede, como é que essas pessoas se conectam, se elas conversam entre elas, se é um grupo de WhatsApp. E onde é que eles estão? Se eles estão concentrados numa determinada região ou se isso está mais espalhado? Como eu disse, a gente tem aí de operação 6 meses, né? Então, a gente colocou o primeiríssimo portal do Mais pelo Jornalismo no ar no dia 14 de julho, que foi um portal do Rio Grande do Sul. Agora a gente vai entrar numa cadência de colocar em torno de 25 portais no ar por semana. A gente colocou o primeiro, a gente teve que fazer... Tipo assim, tudo que a gente tinha em teoria, né, a gente aprovou ali na prática. Aí, essa semana, vão ser 3 portais de notícia. Na semana que vem, 10 portais de notícia. Ou seja, a gente está escalando a nossa tecnologia, a nossa capacidade de atendimento, para aí sim a gente conseguir fazer esse plano de cruzeiro e colocar em torno de 25 portais por semana. Está bastante pulverizado, então assim, não tem uma concentração. Em torno de 70% dos veículos que já foram aprovados representam pequenas cidades. Os outros 30%, como eu falei, 30% são veículos que representam jornalistas especializados no assunto. E metade desse total de 289 são jornalistas que querem colocar um projeto novo no ar. Então, por exemplo, eu tenho um veículo que vai sair essa semana que ele era muito importante. Quem é de saúde usou muito esse veículo em termos de assessoria de imprensa para publicar notícia e tal. Só que ele foi atacado na pandemia por um ataque cibernético, o veículo saiu do ar, a publisher ainda fez um investimento para colocar ele no ar, o programador fugiu com o dinheiro dela, não colocou o site dela no ar, e ela simplesmente ficou desgostosa, a agenda dela de assessoria encheu e ela nunca mais deu foco. Mas ela fala, o coração dela sempre esteve naquele portal. E aí, quando ela viu o Mais pelo Jornalismo, ela se inscreveu. Então, é um veículo de saúde que vai voltar a existir, e ele existiu por muito tempo, e a gente que é de assessoria, ele estava ali sempre no nosso radar. Tem um veículo, por exemplo, de interior de São Paulo, vai me fugir o nome agora da cidade. Ele era impresso, foi descontinuado, aí, entre ele ser descontinuado, o publisher foi trabalhar na prefeitura, agora ele deixou
o trabalho dele na prefeitura e ele quer retomar o veículo dele. Obviamente que ele vai retomar na plataforma, na internet. Então, é um resgate de uma mídia que já existiu e vai retomar. Então, assim, tem veículo de todo caso. Assim, a gente mexe muito com o imaginário desses publishers, porque uma pauta que a gente tem dentro do Mais Pelo Jornalismo é a questão do acolhimento. Assim. O jornalista independente, hoje, ele trabalha muito sozinho. É muita insegurança. Não saber se está fazendo a coisa do jeito certo, se está com a melhor tecnologia, se está fazendo a cobertura da forma certa, entendeu? Então, o acolhimento... Não sei se alguém aqui trabalha em home office, às vezes você fica tempo demais no home office, parece que você, né, entra numa certa depressão, numa bad, entendeu? Imagina você estar naquilo constantemente e não ter para quem recorrer. Então, a rede ela tem esse critério. Eles estavam todos... A gente monta uma comunidade no WhatsApp, mas não vai ser só no WhatsApp. A gente vai criar outros fóruns. Então, hoje a gente tem uma comunidade no WhatsApp. E, assim, eles estavam extremamente tímidos, né, de se entregar ali na comunidade, todo mundo fazendo muita sala. O congresso da Abrage, que teve na semana passada, não sei se vocês souberam, a Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, fez o 20º congresso deles na semana passada. E teve muito publisher do Mais Pelo Jornalismo lá. Entre outros motivos, porque o IMEX patrocinou 15 bolsas dos 141 jornalistas que foram para o congresso patrocinado pela Abrage, e a Abrage paga tudo, paga passagem aérea, hospedagem, Pix para refeição, Uber, eles pagam tudo. Dos 141 jornalistas que foram, 15 foram patrocinados pelo IMEX. E desses 15, 7 eram MPJ. E tinha outros MPJs que foram com as próprias pernas lá. Então, eles acham que o fato de se conhecer pessoalmente deu para eles mais propriedade do que estava acontecendo. E aí, conversando na comunidade, a galera começou a se entregar, entendeu? Eu já tive até que fazer moderação de briga política já, gente. Então, assim, significa que o negócio está indo no caminho certo. Fernanda, queria entender um pouco mais para onde vai esse projeto, né? Vocês estão focando hoje muito em portais, né? Blog e a tecnologia toda voltada para isso. Vocês já estão pensando lá na frente em usar outras mídias e entender um pouquinho que alguns veículos podem ir para outras plataformas, podcast, às vezes até rede social. Como é que vocês estão enxergando para frente disso? Dentro da tecnologia de construção do site, você consegue adicionar tudo isso. Web Story, podcast, canal do YouTube. Mas, assim, você tem que hospedar fora, né? Então, você tem seu podcast no Spotify, mas você consegue fazer a trilha dentro do site. Você tem o seu canal do YouTube, mas você consegue embedar todos os vídeos dentro do site. Então, essa tecnologia ela já existe. Outra coisa que é fundamental, não está pronta nesse momento, deve sair daqui a uns 3 meses, é todo o pacote de acessibilidade. Então, todas as notícias têm a transcrição de áudio e tem a questão de acessibilidade para cegos com programas específicos, não só a acessibilidade que o próprio Google entrega. E a gente fez isso com tecnologia proprietária. A gente resolveu não comprar porque eu teria que pagar por portal de notícias e não existia esse recurso. Então, a gente está desenvolvendo em casa um pacote de acessibilidade. Nesse momento, a nossa missão é entregar esses 289 portais, que a ansiedade deles assim, é um negócio que vocês não têm noção. Assim, eles esperam, o meu é só daqui a 3 semanas, eu não aguento mais esperar. Assim, é muita ansiedade mesmo. Existe uma responsabilidade muito grande com os veículos que a gente está migrando conteúdo. Então, era conteúdo de que estava em um servidor e tem que migrar para cá, porque não pode quebrar uma vírgula da indexação. Então, é uma tensão muito grande na equipe, principalmente os veículos que a gente tem que migrar conteúdo. Em paralelo, todo esse processo de 25 portais por semana, a gente precisa eleger os próximos candidatos. Por que a gente não deixou o formulário aberto para continuar recebendo candidatos sem um processo de indicação, por assim dizer? O trabalho de entrevista é muito grande, tomou muito tempo. Imagina, a gente fez a entrevista com as 500 e poucas pessoas que se cadastraram. E tem muito ouro. Assim, eu falo que o anjo escolheu pessoas assim muito únicas para compor, mas dizer não para alguns projetos é muito difícil, cria um estresse muito grande. Mas por que não o meu e tal? E assim, é um trabalho de recurso humano. A rede só vai dar certo se a gente escolher os melhores representantes para estar dentro dela.
E a gente também tem uma questão de representatividade no Brasil. Se eu deixar solto um formulário, vai acabar que eu vou ter muito mais inscrito de uma região do que de outra. De certa forma, a gente quer respeitar um limite de 30 portais por estado. Obviamente que eu não vou conseguir isso. Por exemplo, o Acre, eu não preciso ter 30 portais no Acre, porque eles não têm nem 30 municípios, eu acho. Então, assim, de certa forma, a gente quer seguir essa questão de não ter um estado com muito mais representatividade que outro. E tudo bem, se você pegar 30 por estado, você está falando aí de uns 800 mídias, né? É porque as independentes, eu não faço uma geolocalização delas. Para mim, elas são uma mídia de caráter nacional. Então, reuniões como essa, parcerias com entidades como a que o Beto representa, a que a SEI representa, é o principal caminho que a gente quer seguir para fazer esse processo de seleção. A gente acredita que vocês conhecem jornalistas em cidades que hoje não tem nenhum veículo e que vocês podem ser a principal voz. Olha, procura o IMEX, procura a Fernanda, vai lá, eles estão montando um portal de um veículo de comunicação, vai ser gratuito, toda a estrutura de tecnologia. E aí, assim como a gente está fazendo aqui em Santa Catarina, a gente está fazendo em outros estados, levantando esses parceiros, e eles estão ajudando a gente a encontrar esses próximos talentos que vão fazer parte da rede, sabe? Começa com a tecnologia, mas o fator humano é muito mais importante. Eu tenho uma curiosidade, o Beto acho que vai querer ouvir essa também, porque a gente percebe pelo Atlas de Notícias que existe um declínio do número de impressos em detrimento de portais de notícias, né, na internet. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Como é que tu enxerga esse cenário do jornal impresso, né, que ainda resiste, né, principalmente no interior do Brasil e nos grandes centros? Se tu acha que existe alguma tendência de manter, de substituir, se há possibilidade de convivência entre o jornal impresso, que é um custo muito alto, né, com os digitais, ou se há uma tendência mesmo de partir tudo para a internet. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Tem muito relatório, né? A Reuters falou um pouco sobre isso nesse relatório de lista que eles fizeram, que está surgindo aqui e acolá alguns movimentos no papel. Exato, revista, mas é muito aquela questão do colecionador, né? O batidão do dia a dia acaba que é feito pela internet. Então, eu acho que cada vez mais vai ser o digital que vai comandar. A questão especificamente do trabalho do Atlas da Notícia, e eu tenho muita admiração pelo Sérgio, e assim, ele adotou bem assim, o projeto do Mais pelo Jornalismo. Uma coisa que eles fizeram nesses últimos 2 anos foi abraçar muito os veículos de comunicação que trabalham só em plataformas. E ele falou isso lá no Congresso, quando eles estavam lançando os dados do Atlas. Então, assim, tem muito veículo que foi catalogado que existe só no Instagram, por exemplo. No movimento de 2 anos anterior, no relatório de 2 anos anterior, isso era um pouco mais modesto, entendeu? Então, parte do crescimento do 7,7% se dá à inclusão desses veículos que existem, por exemplo, só no Instagram. A questão de qual é o futuro desses veículos de comunicação, a gente tem muito case interessante no grupo, assim, no Mais pelo Jornalismo, porque a criatividade do pessoal é um negócio que é de aplaudir. Por exemplo, eu tenho um publisher que é da Bahia, o interior da Bahia. Ele comprou um monte de caixa de som de segunda mão e ele saiu passando fio e pendurando as caixas de som nos postes do bairro dele. E aí ele fica na garagem da casa dele, anunciando ali por volta de 5, 5:30 da tarde, o que ele soltou na internet. Olha, papapá. E é o seguinte, e agora ele tem... E ele tem anunciante agora nas caixas de rádio, porque das 5, 5:30, a galera voltando do trabalho, a rua cheia, voltando da escola, e todo mundo ouve ele. Então, assim, é de uma criatividade. Tem um outro jornalista que ele começou como jornalista há 1 ano e meio, mais ou menos. O veículo dele surgiu. Tem um portal de notícia. E ele começou a criar um grupo para cada bairro da cidade dele. Ele tem uns 300 grupos. E é o seguinte, a cidade não anda se ele não falar que anda. Ele resolve conflitos de vizinhos pelos grupos e o negócio, tipo assim, a notícia que vai para o portal é o resumo do case do que ele fez.
eu não sei como que ele consegue viver com aquele monte de grupo, mas aí ele começou a ter ideias geniais. Por exemplo, ele criou um grupo só de gestantes. Porque o que acontece? Ele pega a audiência dele, ele fez um banco de dados, então ele sabe quem mora em qual CEP. Aí ele resolveu fazer um banco de dados de gestantes. E ele começou a catalogar todos os direitos da gestante quando ela vai no postinho. Olha, você tem direito a fazer um plano de parto, você tem direito a um acompanhante, você tem... E aí as mulheradas encheu de direito no postinho, você está entendendo? E elas estão lá no grupo. Aí agora o que ele fez? À medida que os nenéns vão nascendo, ele fez um outro grupo só de pediatria. E está aqui infernizando os pediatras da cidade, qual que é o direito, calendário de parto, ou calendário de vacinação. Então, ele faz a notícia direcionada, ele dá um resumo no grupo e a galera vai toda ler no site dele. Só que, assim, não funciona se não for para os grupos de WhatsApp dele. E aí, todo mundo tem falado muito sobre o grupo de WhatsApp para a comunicação. Só que não é essa coisa cega. Ele sabe exatamente quem está em qual grupo dele. As pessoas, quando mudam de bairro, fazem questão de mudar dos grupos do bairro dele. Ele montou um banco de dados. E ele vai monitorando. Você está gestante, então você está nesse grupo. Você vai ser o teu parto quando? Tal. Ele troca do grupo. Então, ele tem esse cuidado de ficar movendo. Ele criou comunidades. Ele criou comunidades. E o site dele bomba porque ele vai repostando os links nas comunidades. Entendeu? Então, assim, é muita criatividade. E a grana que ele está fazendo, porque ele posta banner publicitário do açougue, do não sei o que lá, nos grupos, ele tem 5 funcionários, gente. Ele já está com 5 jornalistas contratados na região dele. Então, a gente tá vivendo muita criatividade, sabe? Uma coisa que a gente quer ajudar muito o jornalismo regional é com publicidade legal. Dentro do Mais Pelo Jornalismo, a gente criou uma ferramenta específica para eles postarem publicidade legal. Então, muito que a gente aprendeu com o AB também, né? Tem um buscador específico, você filtra por órgão, você filtra por data, você tem o HTML, o PDF, entendeu? Então, uma ferramentinha mesmo. E a gente quer ensinar eles como que eles se habilitam nos órgãos da cidade dele para que eles possam ganhar recurso de publicidade legal. Porque teve indecência do tipo assim, uma Vale me pagou R$300 para publicar um edital num veículo da região de Mariana. R$300. Eu falei, não, isso não vai acontecer nunca mais, entendeu? Porque eles precisam ter um mecanismo de precificação. Para eles terem um mecanismo de precificação, eles têm que ter uma ferramenta que dá analytics, que dá dados. Então, o ato de produzir jornalismo está diretamente associado com ideias criativas de financiar o jornalismo. E isso acontece pela troca com a rede, entendeu? Faz uns 40 dias eu tive aqui mesmo, no plenarinho, num evento, também para falar sobre uma pesquisa que fizeram aqui da UFSC, que mostrou como é que os moradores de Florianópolis consomem notícias. E aí chegou atrasada uma colega nossa, uma amiga já de 30 anos, que é a Sibila. A Sibila chegou atrasada no meio do evento e aí ela levantou a mão dizendo assim, eu cheguei atrasada porque ela tem um jornalzinho de bairro, de Coqueiros, que tem mais de 30 anos o jornal, se sustenta, né, sustenta a família dela, e ela é muito conhecida em Coqueiros. Então, ela é abordada o tempo todo pelo WhatsApp, e ela disse que chegou atrasada porque tinha entrado um monte de galinha na casa de uma moradora de Coqueiros, e ela queria fazer a foto para colocar na Folha de Coqueiros. Então, ela chamou, que ela teve que fazer a foto em Coqueiros para depois... Eu queria que ela estivesse aqui, foi uma pena, porque eu chamei a Sibila, mas acho que eu não fiz... Então, assim, tem muita iniciativa. A gente não tem como decretar a morte de tudo, né? Não. Tem muita iniciativa. Assim, eu concordo contigo, essa questão da criatividade. Uma questão que a gente está tratando muito no Mais Pelo Jornalismo é o que é notícia, entendeu? E como abordar a notícia. Hoje, as mídias regionais, elas produzem um jornalismo muito declaratório. Assim. Eu acho que muito... vítima de toda a questão de indexação, de querer ganhar clique pelo Google. Hoje é um jornalismo muito declaratório, né? Você nem a pessoa, seja a entidade ou seja a figura pública, ela não falou nem para você, ela falou para alguém que postou num site, tu foi lá, catou com outro técnico que tu leu em outro lugar, escreveu e chamou aquilo ali de reportagem sua. Então, esse jornalismo declaratório, ele rompeu com a audiência. Não sei de quantos anos vocês são jornalistas aqui, mas quando eu estava em redação,
e eu ia vender uma pauta para o meu editor, a primeira coisa que ele me perguntava é quem é o personagem? Porque sem personagem a pauta não ia para frente. Porque, personagem era a validação de que aquilo havia acontecido, e 2, a personagem criava um elemento de identificação das outras pessoas, né? Então, a gente tem falado muito com os publishers da rede que, obviamente, não dá para viver só de exclusiva, de matéria especial, de personagem, mas também não dá para fazer só o jornalismo declaratório, porque as pessoas, não é que elas não querem ler, elas não se enxergam ali, elas não compreendem o que está sendo declarado. Elas precisam ser parte da notícia, porque elas viram agente de distribuição. E é isso. Se você tem uma pauta política para descrever, entra dentro da casa de um personagem e mostra como que aquilo vai mudar a vida deles. E assim as pessoas vão começar a criar um vínculo com o seu veículo, quando elas se veem representadas na notícia. Não basta só dar a aspa da grande entidade, porque isso não gera vínculo. Hoje a gente está nessa coisa. A gente produz conteúdo, vivemos numa era zero Google, né? A gente já vive numa era pós-Google até. Falou-se muito sobre isso na Abrage, assim. Vivemos numa era onde o Google já não existe mais, porque ele já não tem mais a dominância do conteúdo. Clique não é mais uma métrica. Como que a gente vai entender que a gente é referência para aquela comunidade? Como que a gente vai metrificar isso? Então, a gente tem que voltar para as bases do jornalismo. Falou-se muito sobre jornalismo regenerativo. Assim, buscar o que era a base no jornalismo. Era o personagem, era a declaração que era dada só para você, é a questão do jornalismo de observação, né? Você vai recontar algo que você observou, que você presenciou, e você passa a ter essa legitimidade. Acho que vai mudar muita coisa. E aí a gente tem falado muito, não é mais volume de notícia que vocês têm que postar, mas é qualidade dessas notícias. Eu queria te perguntar, a ideia é que esses portais depois eles entrem na base do IMAX? Sim, toda vez que eles estiverem na base do IMAX vai ter um parênteses na frente, MPJ. Legal. E como é que você imagina que vai ser a relação com as agências para recebimento de pauta? Porque me parece assim um jornalismo muito comunitário. Esses exemplos todos que você trouxe, claro que tem os nichados também, né? Como é que você imagina que isso vai evoluir, essa relação? Já entrando num outro assunto de relações de redação e assessorias, né? Ótima sua pergunta. Citando Solfen, a comunidade Solfen, aqui é todo mundo fã. Você sabe que ele é meu assessor, né? A gente sabe. Bom, todo publisher, todo mundo que sabe o que é CMS, o lugar de postar notícias, bom, no lugar onde eles postam notícia, eles têm um enorme buscador, um banco enorme de release. Então, eles jogam lá uma palavra e eu busco no histórico de release que eu tenho de anos. Então, sei lá, tu está fazendo uma matéria sobre câncer de mama. Aí você vai lá e joga câncer de mama. Tudo é release que fala de câncer de mama, eu resumo e trago para ele. Então, não necessariamente ele precisa ter recebido aquilo no e-mail, sabe? Ele tem ali um banco que ele vai achar. Vai que é um release de 4 meses atrás, que traz uma fonte. Para os novos ou para qualquer um que está no teu... qualquer veículo que está hoje no IMAX? Tá, eu vou tentar esclarecer um pouco. O MPJ, o jornalista do MPJ, aonde ele posta a matéria, ele tem um buscador, que são os releases que foram historicamente produzidos pelos nossos clientes. E aí ele busca lá o que ele quiser e vem uma série de notícias. Então, na prática, o que eu acho que vai acontecer é que vocês estão lá na boa, de repente vai chegar um clipping de coisa que vocês postaram há 3 meses atrás, assim, release que vocês fizeram há 3 meses atrás. Você fala, nossa, mas como assim esse negócio saiu agora, entendeu? Ou vocês vão estar lá na boa e vão ser abordados por telefone. Eu queria marcar uma entrevista com um especialista tal que falou sobre câncer de mama num release que você soltou em outubro do ano passado. Você vai falar, tá, claro, vamos marcar. Então, eu acho que vocês vão começar a ter esses flashbacks, entendeu? Porque a relação do assessor de imprensa hoje é com a pauta que ele soltou neste momento. Né? Vocês não conseguem fazer um long tail da pauta. E o MPJ, eu acho que vai começar a criar esses efeitos em vocês, sem contar que todos os releases recentes, eles recebem, e aí a gente está fazendo um filtro por região. Né? Se isso aqui faz muito sentido para a região dele, ele recebe. Ou ele tem uma seção de agro no site dele, ele já recebe todos os releases de agro ali empilhadinhos para poder ser mais rápido. De certa forma, eu acho que o cliente do IMAX vai ter, sim, mais resultado. E, principalmente, esse resultado long tail.
Posso mais uma aqui? Você fala bastante, você tem uma voz muito ativa nessa relação entre redação, né, e assessorias de imprensa. Eu tenho uma visão meio simplista, assim, que me parece uma lei de oferta e demanda, né, onde você tem uma oferta gigante de assessores tentando emplacar suas pautas, um número reduzido de veículos, você trouxe os dados aí, né? Claro que o movimento já é uma tentativa da gente recuperar isso, mas me parece muito isso, de uma lei de oferta e demanda mesmo, né? Onde você tem muito mais. Como é que você vê esse cenário num curto e médio prazo? Aí estamos falando de 2, 3 anos. Como é que você espera que se equilibre essa lei de oferta e demanda? É complexo, porque o que o jornalista precisa e o que o assessor precisa nunca foram tão opostos igual neste julho de 2025. Porque o que o jornalista precisa para ganhar relevância? Hoje em dia a gente não fala mais de indexação, a gente fala de autoridade, né? Você faz um jornalismo de autoridade. O que quer dizer jornalismo de autoridade? Você é a única pessoa que falou daquele assunto. Você é a única pessoa que deu aquele viés, ou seja, ninguém entrevistou aquela fonte. Hoje, para você ganhar relevância, seja inteligência artificial, seja indexação de Google, ou esses mecanismos de distribuição, você precisa ser o único a ter feito aquela abertura, a ter feito aquela reportagem naquela cobertura. Então, isso é que é a autoridade do ponto de vista de distribuição de notícia. E o que o assessor de imprensa quer é link, né? 200 links, 300 links, ou seja, é o oposto, é ver uma mesma informação replicada em centenas e centenas de portais. Só que isso não gera mais nada em termos de agregar para o jornalista. Só que o cliente ainda quer a planilha cheia de link. Como que vocês vão resolver isso? Como que o jornalista que precisa ser o único e exclusivo a cobrir um determinado assunto vai atingir o mesmo objetivo que um assessor de imprensa que precisa entregar 200 links com a mesma informação? Sabe? Então, é preciso começar a educar o cliente. É um exercício de o mesmo tema sendo trabalhado de 5, 6, 10 formas diferentes, com jornalistas distintos. E é bem complexo, porque acaba que o cliente vai ter que entender, ele vai ter que criar uma outra métrica, porque a métrica do clique já não rende mais para o jornalista. Então, a métrica do link não pode mais render para o cliente. Isso é muito complexo. Eu ia dizer que passa pelas métricas. Podemos gravar, né? Não, mas eu acho que passa também por métrica, né, na educação do cliente, e tu provar para o cliente que o valor que tem... o valor foi... não foi de propósito, tá? Mas o valor que tem numa notícia exclusiva, num veículo importante para ele, que necessariamente não é um Valor, um Estadão, uma Folha, às vezes o veículo mais importante é um veículo regional. Então, assim, a importância e o que gera. Eu acho que também as agências elas têm essa questão da métrica, né, que ainda não é 100% resolvida, né? Ela tem uns gaps, tem ali umas questões que ainda são... vazios, assim, que a gente precisa preencher, e com ferramenta, com inteligência. Eu acredito que isso vai se resolver rápido. Eu acredito nisso, porque não é possível que a gente tenha inteligência artificial tão avançada e que a gente não consiga resolver coisas tão simples quanto provar o valor ou a entrega, ou quanto aquilo rendeu o retorno para o cliente, né? Não é possível, gente. O que eu acho é que vocês vão ter que ter muito mais repertório para vender muito mais exclusiva. Porque para o que o jornalista vai querer é uma matéria que ninguém mais tem. E aí haja criatividade, né? Haja criatividade, haja personagem. Hoje uma empresa, quando contrata uma assessoria de imprensa, ela não entende que ela tem que ter trabalho, ela vai ter trabalho. Ter uma assessoria de imprensa dá trabalho, porque não dá para fazer um jornalismo de aspas. Vocês meio que entenderam o que o cliente quer, fabrica ali a aspa, manda e todo mundo publica. Ele vai ter que falar com o jornalista, entregar para esse jornalista algo que vai ter que ser totalmente diferente para um outro jornalista. Então, educar o cliente vai ser muito complexo. A questão de provar o resultado de cada reportagem bem-sucedida para o cliente, eu acho que vai... Aí sim eu acho que a gente consegue usar plataformas, Instagram... quando a reportagem sai, parece que a missão acabou, mas ela mal começou. E aí é saber trabalhar bem os canais, principalmente dos influenciadores dentro da empresa. Então,
principal desafio, eu acho, que para o assessor de imprensa lidar com o cliente é que ele tem que entender que ele não tem só que pagar o boleto e vocês têm que fazer o pão, entendeu? Contratar assessoria de imprensa dá trabalho. E ele tem que estar disposto a, enfim, fazer o corre, né? A pagar por isso. Fernanda, só para entrar, assim, para a gente não deixar de perguntar ainda sobre o MPJ, como é que está o projeto em Santa Catarina? Quantos veículos hoje a gente tem já que entraram no projeto? Não sei se tens esse dado. Como é que vai ser aí nos próximos dias? Até quando vai essa seleção? Quando que a gente vai começar até via CI essa conversa? Só para as pessoas saberem como vão ter acesso. Né? Tem 3 projetos, tirando os de jornalismo especializado, de jornalismo generalista, ou seja, que representa pequenas cidades, tem 3 veículos selecionados aqui. Um que é ali na cidade, perto do Beto Carreiro, nunca me lembro o nome. Obrigada. Penha, tem um pertinho que é Balneário, né? E a terceira cidade... Barra Velha. Não, mas foi curioso, né? Porque esses dois... e eles até se colocaram meio que como concorrentes, assim. Eu fiquei, não, mas está tudo bem, cada um cobre uma cidade e tal. Não estou conseguindo me lembrar agora. Não, pode ser Balneário Camboriú e Camboriú, né? Tem as duas também. Não, é Balneário e Penha. Ah, Balneário e Penha. Isso. E o terceiro não lembro. Não tinha em Lages? Lages Da Cláudia Pavão. Lages, pronto. Me falhou a geografia, que eu estou Lages, Rio Grande do Sul. Não, Lages, Santa Catarina. A Cláudia que criou um veículo depois do fechamento de um veículo centenário, né, na cidade. Assim, foi bem bacana. Assim. Pessoal, eu acho que a gente vai abrir para as pessoas perguntarem. Posso, Davi? Porque eu acho que vai enriquecer aí o papo se a gente tiver outras questões colocadas pela plateia. Ainda sobre o deserto de notícia, vou só acrescentar um dado. Depois que eu saí do lado do evento do Atlas, né, que eles divulgaram as informações, eu fui pegar no mailing quantos veículos a gente tinha criado e quantos a gente tinha removido nos últimos 10 meses. A gente removeu em torno de 830 mídias e criou em torno de 970 mídias dentro do mailing. E, assim, teve mídia que a gente removeu que não ficou um ano viva. Então, tem 2 questões que acontecem muito, e acho que o Sérgio até falou isso no release dele. Muito próximo das eleições, surgem muitos veículos, que surgem por um propósito muito específico, e eles já fecham porque o propósito acabou. Então, a gente vai ver isso acontecendo agora, no ano que vem. E tem muito veículo que tenta mesmo e não consegue se manter porque, enfim, as contas chegam e o jornalista não consegue se remunerar. Então, assim, imagina, parece que a gente está enxugando gelo, né? Eu crio 800, eu removo 830, crio 970 e parece que a coisa está ali sempre enxugando esse gelo. Qual é o problema quando um veículo fecha? A memória daquela cidade ela é apagada, porque ele simplesmente deleta o domínio, tudo que ele postou vai embora. Nos coloquemos daqui a 100 anos, quando um historiador for construir uma informação, for construir... Não vai ter simplesmente rastro do que é a gente, sabe? Isso foi um outro ponto de preocupação que a gente colocou. Eu e meu sócio, a gente estava falando, foi, cara, a gente tem que criar uma espécie de arquivo aqui. A gente já vai puxando as informações dos posts, vai guardando. Um dia, se o veículo não existir mais, a gente publica como um histórico, entendeu? Porque essa coisa ela vai sumir. E isso tinha que ser até uma pauta política, uma pauta pública. Eu acho que os estados tinham que assumir esse papel de guardar essa memória. E é urgente, não dá para esperar, porque cada veículo desse apaga um pedacinho de quem é aquela cidade. Alguém já para fazer pergunta? Senão eu vou fazer a primeira. O Beto. Fernanda, eu sou presidente de uma associação de veículos impressos e online, né, a Jori, Santa Catarina, que ela representa essa mídia regional do interior do estado. Nós temos desde grandes veículos diários a quinzenais e mensais, né, mas a maioria são semanais, e desses 110 que nós representamos,
89 ainda conservam a edição impressa, né? Mas nem todos desses 110 estão no ambiente online. Eu vou querer entender um pouco melhor como é que funciona, se a IMEX é uma empresa ou uma associação, né? Se vocês vão atuar como associação, se vão atuar diretamente com os jornalistas, né, independentes, ou empresas, né? Se essas empresas que eu represento, por exemplo, podem entrar no projeto, ou serão os jornalistas dessa empresa, né? Como é que vai funcionar? Nós temos um objetivo comum, que é o fortalecimento de rede, né? O que você deixou claro para mim é o que a gente vem brigando, o propósito, o objetivo, né, da associação é manter uma rede forte para fortalecer a mídia regional, né, do interior principalmente. Pois bem, o IMEX é uma empresa privada que tem fins lucrativos e o Mais pelo Jornalismo é uma iniciativa que não existe nenhum CNPJ ainda que o represente. O que a gente fez? A gente pegou parte do que o cliente do IMEX investe na gente, ou seja, ele paga ali uma assinatura mensal para acessar a ferramenta. A gente fez um cálculo, a gente pega um percentual disso e a gente direciona para poder bancar o Mais pelo Jornalismo. Então, o Mais pelo Jornalismo, a gente não vê ganhar dinheiro diretamente com o Mais pelo Jornalismo. Quem paga as nossas contas são realmente as agências que contratam ali o IMEX para usar o mailing de imprensa e disparo de release. A gente entendeu que esse fluxo financeiro faz sentido porque, no final de contas, é interesse de toda a agência que o jornalismo frutifique. Agora, como eu te falei, a gente tem 6 meses de vida. Existem muitos desafios à frente. Então, por exemplo, a gente falando em, de repente, buscar uma consultoria para participar desses editais de financiamento direto para os jornalistas. E aí, direto, a gente esbarra assim, mas nesse caso, o Mais pelo Jornalismo tinha que ser uma associação, tinha que ser um CNPJ independente para poder fazer isso. Mas aí eu tenho problemas internos de como transferir o recurso financeiro do IMEX para um outro CNPJ. Essa transferência eu teria que pagar o imposto, entendeu? Então, eu tenho alguns desafios normais de quem tem 6 meses de idade. Então, é o seguinte, o que a gente está fazendo é o seguinte, primeiro a gente faz e depois a gente melhora. O nosso interesse imediato é resgatar o máximo de veículo que a gente puder e entender até onde a gente pode ir. Se a gente pode se associar a outras entidades para poder fazer a parte burocrática e a gente só continua como plataforma de tecnologia, existem caminhos que ainda estão sendo estudados, entendeu? Eu vejo que um dos problemas que a gente está enfrentando aí é realmente essa questão de plataforma para site, né? É uma dificuldade. Tem poucas empresas oferecendo produtos com boa qualidade, com custo-benefício, porque os nossos veículos pequenos têm uma dificuldade financeira para manter esse negócio. E vocês estão oferecendo plataforma gratuita, ou seja, uma permuta, Exatamente. né? Vocês vão querer um compromisso desse veículo ou desse jornalista de entregar pelo valor, entregar notícia para essa rede. Como é que entra a questão da publicidade? Tem alguma coisa prevista nesse sentido? Tá. Só um número que é interessante para você. A gente fez um estudo com os veículos e a economia anual de cada projeto desse é em torno de 7 a 10 mil reais. Ou seja, um veículo como, sei lá, o São Marcos Online, que foi o primeiro que entrou, sãomarcosonline.com aí, se quem quiser, ele vai economizar entre 7 e 10 mil reais por ano com o projeto do Mais pelo Jornalismo. Então, essa seria tipo, a economia imediata que os veículos vão ter. E qual foi a sua segunda pergunta? Desculpa. Publicidade. Ele, dentro do lugar onde eles postam as notícias, ele tem toda a ferramenta de gerenciamento de publicidade. Então, eles sobem os banners deles. E, inclusive, eu fiquei bastante feliz com a ferramenta que a gente criou, porque eles podem subir banner, escolher os que só aparecem no mobile, os que só aparecem no desktop, porque eles podem fazer formatos diferentes. Eles podem criar carrossel. Então, por exemplo, se você fez um contrato um pouco melhor com uma empresa, você fala assim, esse banner aqui vai aparecer 75% das vezes, o que significa que o outro, que tem um contrato menor, vai aparecer menos vezes. Então, eles são completamente independentes para subir as peças deles. As peças deles sobem, já são automaticamente UTMizadas. Então, a gente cria um analytics para mostrar para eles visualização de cada peça e clique dessas peças, que é um negócio difícil de se ter. A gente ajuda o publisher a colocar o Google Ads, mas não são todos os publishers que são
enfim, elegíveis para ter Google Ads, né? Você tem que ter uma quantidade mínima de acesso. Ele tem que fazer a conta dele no Google Ads, eu só faço o setup na tecnologia. Então, assim, tem a questão... A programática que a gente está mais apoiando é a questão do Ads. A gente está tentando, na medida do possível, que os publishers não entrem nessas coisas de mídia nativa, sabe? Aquelas coisas de unha encravada, aquelas coisas meio estranhas que aparecem no final das notícias. Então, tipo, a gente está evangelizando eles. Gente, no final das contas, o dinheiro não vale a pena. Esse dinheiro, no final das contas, não vale a pena. Mas o Google vale a pena, assim, faz uma caixinha legal para eles, sabe? Para não me estender, só a última pergunta, viu, Débora? Você falou da parte de publicação legal. Nós também já estamos investindo nisso, criando, né, um menu próprio para isso, uma página, né, específica de publicação legal, onde essa página ela é certificada. Se ela tiver uma certificação, vira um documento, o edital tem validade como no impresso hoje. Mas tem que ter a certificação pelo ICP Brasil. Você já trabalha com essa certificação também? A gente está conversando com uma associação de publicidade legal. Você já ouviu falar, né? Abra Legal? Eu acho que é. Sim, são parceiros nossos. Inclusive, fiz com eles Isso. o Dr. Bruno Camargo, que é o dono da empresa que cuida dessa parte de certificação. Ele vai fazer a palestra para o pessoal, porque o publisher também tem que fazer um corre, né? Ele tem que se inscrever nas câmeras e tal. E aí tem essa parte que você falou da certificação. Então, ele vai fazer um treinamento para o pessoal agora, e aí a gente vai ajudar eles nessa questão da certificação. É o mesmo parceiro que a gente está usando. São sérios, são gente que vale a pena tu ter teu lado. Obrigada pela referência. E assim, sobre a rede que você representa, que não tem veículo que não tem portal impresso, é super o que a gente quer, sabe? Fortalecer essa rede por meio de quem já produz esse jornalismo no impresso, então acho que a gente pode sim trabalhar junto. Pessoal, obrigado aí pelo espaço. Próxima. Lócio. Tá. Boa noite, meu nome é Margarete. Eu tenho um jornal, já fazem 13 anos, né? E de 2023 para cá, no final de 2023, eu passei só para o digital. Para as dificuldades e até porque o meu público, eu fiz uma pesquisa e eles não estavam acompanhando o jornal impresso. Então, foi bem, assim, um pouco chocante até para mim, na época, porque eles estavam meio que servidos até pro cachorrinho, né? Chegava a roubar, tiravam lá uma porcentagem grande nos locais onde colocava. Enfim, eu cheguei um pouquinho atrasada, a gente estava num evento ali, né, aqui no lado, no TJ, então eu não consegui chegar antes. Mas me interessa bastante, assim, mas eu gostaria de só dar uma rebobinada e entender assim. Eu já ouvi falar algum tempo atrás sobre essa empresa e ela pelo que eu entendo, ela tem os clientes que tem os que tem os releases, né? Tipo assim, eu tenho várias empresas, as empresas escrevem e ela é colocada nesse site. Então, se eu participar, eu vou ter acesso a esses releases dessas empresas. Ela não seria mais empresarial ou mais políticas públicas, problemas? Porque o meu jornal ele é mais política. Eu quase não divulgo de empresas, só dos meus clientes. Então, eu queria saber, assim... Tá, eu entendi. Se você tem alguma obrigação com o cliente da IMEX. Qual é o... Você não tem obrigação nenhuma com o cliente da IMEX. A amarração de você, dentro do Mais Pelo Jornalismo, é seguir todos os critérios que a gente colocou lá. Então, você vai representar um tema específico. A gente tem pessoas de política pública, por exemplo. Você vai representar um tema específico ou uma cidade específica. Você vai ser transparente no rodapé, você vai ser transparente com relação à política editorial, à propriedade do site, a financiamento do site. Isso você vai ter que ser bem transparente. Você tem que ter um jornalista responsável que dá o nome ali para mostrar que aquele veículo tem alguém por trás. E você precisa postar notícia com uma certa frequência, notícia autoral que é até curioso. Diário, né? Então, sei lá, eu estou falando em torno de 2 notícias por semana que você tem que postar para você se manter elegível no Mais Pelo Jornalismo. É um negócio bem suave. No mínimo 3, 4 por dia, 5, a gente não tem exato. nem como ficar... Então, mas porque tem muita gente que só produz especial, então a gente colocou um mínimo de 2 por semana. Você fez todos esses requisitos, você está elegível. O que agora a gente está fazendo um processo de seleção? Por exemplo, em Penha, eu não vou colocar outro veículo. Então, é por isso que eu não posso deixar um processo de seleção aberto.
entendeu? A gente não pode criar concorrência entre os publishers. Então, por exemplo, numa cidade eu não vou colocar 2 mídias, vai ser uma mídia apenas. Então, por isso que agora a gente começa a fazer esse processo de seleção. Você não tem obrigação nenhuma com os clientes da IMAX, né? Os clientes da IMAX vão continuar fazendo o corre deles, disparando o release, pesquisando os jornalistas na ferramenta, fazendo a exclusiva. Vão ter a vantagem desse banco de releases que a gente criou, que você pode ir lá buscar e achar alguma coisa que te interesse, entendeu? Então, é isso, basicamente. Eu acho que respondeu a sua pergunta, Sim, né? sim. E só perguntando se para o site, vocês estão também trabalhando, por exemplo, com os apps, tipo assim, tem o... Ah, entendi. Né, se vai ter possibilidade também, o meu site posso ter um app direto, assim. App que você diz que é um aplicativo. É um aplicativo. Aplicativo de celular? É um aplicativo do jornal, mas que ele é associado à IMAX, assim. Existe essa... Eu não entendi. Vocês desenvolveram algum aplicativo para acessar? Para acessar, por exemplo, assim, Para subir notícia? Que existe... Porque, portal, o site. porque as pessoas, às vezes, elas acessam diretamente o meu jornal, né? Ele tem ali, fica ali na frente, né? Eles já acessam. Ou eles precisam procurar no Google, ou eles acessam através do meu... Você está falando do impresso, o vira-página, tipo o eu vira-página. digo do online mesmo. Então, Eu queria saber se... mas não... bom, porque hoje o que você faz? Você vai no navegador, que seria o Google Chrome, o Safari, e você pode digitar o endereço do seu site. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do que está publicado, né? sãomarcosonline.com. Tu vai entrar e tu vai já cair nas notícias do cara. Não precisaria de um aplicativo. Ou você pode pesquisar no Google, notícias de São Marcos. Ele vai ser um dos primeiros lá que vai aparecer. Você vai clicar nele. Então, a gente depende muito do Google para poder acessar. Não precisa criar nenhum aplicativo. O que a gente está trabalhando bem é justamente em questões de indexação. Então, por exemplo, hoje a gente estava comemorando lá que o São Marcos indexou mais que o G1, indexou mais que o Zero Hora para notícias de São Marcos, entendeu? Poxa. Então, isso é o quê? É tecnologia, é palavra-chave, é recategorização, entendeu? É trabalho de bastidor. E até o próprio conteúdo, né? Se o conteúdo não... É quando você falou que realmente a gente recebe muitas informações. E isso acontece muito, daí todo mundo replica, né? Agências gostam disso, mas a gente tem que se preocupar um pouco e ver a fundo, afinal, né? Trazer alguma coisa diferente, né? E às vezes nessa coisa que a gente traz diferente, a gente consegue, de repente, muito mais acesso do que aquela notícia que está todo mundo falando, né? Eu acho interessante isso. Mas uma coisa que está melhorando nas tecnologias de Google e de inteligência artificial de indexação é que eles estão respeitando muito o timestamp, ou seja, quem é o primeiro a postar aquilo. Sabe? Eles tá dando um peso muito grande em quem é o primeiro a postar aquilo, entendeu? Então, é isso que é o mix da autoridade que a gente vai começar a ler muito sobre, que é você foi o único a falar daquele assunto e você foi o primeiro a falar daquele assunto. Por mais que te copiem, a sua autoridade está meio que garantida nesses mecanismos de indexação. Amanda, depois Lócio, né? Mais alguém? Então, primeiro eu queria dizer que eu fiquei super entusiasmada com o assunto, e quem me conhece sabe, porque eu faço muita pesquisa com relação a alguns determinados assuntos, para algumas matérias especiais que eu faço. E aí eu queria ver contigo, porque eu fiquei com uma dúvida que me interessou bastante. A gente fala do deserto de notícias, dos locais onde vocês conseguiram abrir essa possibilidade de ter, né, a informação. Aqui em Florianópolis não é um deserto de notícias nesse segmento, mas em notícias segmentadas, sim, dependendo da notícia. Eu queria saber se aqui eu teria essa possibilidade, porque daí, além de Balneário Camboriú, Lages e Penha, daí eu seria de Florianópolis. Sim, claro. Você pode candidatar o seu veículo de comunicação para cobrir Florianópolis, será super bem-vinda. Curiosamente, a maioria dos veículos não são de capital, dos 289, né? Porque são jornalistas independentes de poucos veículos. Mas para notícias segmentadas, tipo... Sim, sim. Um jornalista que eu entrevistei, aí ele chegou morrendo de vergonha, porque, sei lá, o município dele tinha, tipo, 10 mil habitantes. Aí ele, sabe o que... Aí eu abro o SimilarWeb na hora da entrevista pra gente ver como é que é a audiência. Ele, mas sabe o que é? Eu só tenho 6 mil acessos por mês, é muito ruim meu site. Será que vocês vão me querer? Tipo, todo... Aí eu fui olhar a busca. Gente, eram 6 mil, sabe o IP? Eram 6 mil da cidade dele. Eu falei, meu irmão, deixa eu te explicar. Não é que você só tem 6 mil.
você tem 60% da sua audiência fidelizada. Você tá vendendo o peixe do jeito errado. Então, é esse tipo de coisa que a gente começa a ensinar para eles, entendeu? Igual o moço que vendeu publicidade legal por R$300 para Vale. Eu falei, não, deixa eu... Você coloca mais um 0 aí para começar a brincadeira. Não, mas vai ficar muito caro. Eu falei, mas qual é o outro veículo que tem na cidade? Ele é obrigado a postar um negócio aí. Ele é mesmo? Eu falei, sim. Então, eu acho que eu pego esse lado comercial, CEO, e eu estou botando quente nesses jornalistas. Vamos vender esse negócio mais caro. Fernanda, parabéns pela iniciativa. Meu nome é Rodrigo Lócio, da Dialeto, cliente da IMAX. Eu fiquei em dúvida, entendi o modelo, né, gratuito para o publisher, né, para quem está publicando, mas como é que é o modelo de negócio para sustentar a infraestrutura que precisa ter desses sites, né, uma vez que são sites de notícias, tem um volume de audiência grande, certamente tem custos para manter isso. Como é que sustenta o modelo de negócio, assim, olhando para o médio e longo prazo, já que também não monetiza na publicidade em si, porque quem monetiza é o publisher, né? Eu queria entender um pouquinho da estratégia da infraestrutura. A gente escolheu lucrar um pouco menos e pagar essa conta do mais pelo jornalismo. Inclusive, dando para o jornalista algumas seguranças. Então, por exemplo, se um dia a gente quiser descontinuar o mais pelo jornalismo, a gente tem que ter uma notificação de 6 meses de antecedência. Existe um botão onde ele aperta lá que ele constrói um site inteiro em WordPress. Simples, mas ele puxa toda a notícia dele, entendeu? Mas no fritar dos ovos foi isso. A gente escolheu lucrar um pouco menos e investindo mais pelo jornalismo. Agora vamos falar real. O mais pelo jornalismo virou um enorme laboratório para a gente. Porque, por exemplo, a tecnologia que eu desenvolvi no mais pelo jornalismo, ela já é superior à que eu uso na OAB, por exemplo. Então, a hora que eu saí desse corre que eu me coloquei de fazer 25 projetos por semana, eu muito provavelmente vou fazer um upgrade nas tecnologias que os meus clientes atuais usam. Pode ser que no futuro o mais pelo jornalismo vire-se uma fonte de receita para o IMAX, mas não foi essa o primeiro impulso. E se um dia ela virar uma fonte de receita, ela é uma fonte de receita que primeiro o publisher ganha, depois a gente vê o que a gente faz. Eu acho que é isso, basicamente. Não. Porque não é assim, eu vendo para a empresa. Mas aí é um pacote enorme, entendeu? Um negócio de... Para você ter ideia, que usa serviços como esse. JBS, OAB, entendeu? Então são pacotes bem... Por isso que tem essas parcerias com as associações. Boa noite, Fernanda. Alô? Herman. Meu nome é Herman Byron, Fernanda. Eu sou do jornal Imagem da Ilha, daqui de Florianópolis. Foi um jornal por 25 anos, jornal impresso. Com a pandemia, um pouquinho antes, a gente preparou um site para dar uma sequência online. Colocava um QR Code no jornal que ninguém entendia. Para que esse QR Code aqui? Para que é isso? Né? E a gente insistiu isso lá atrás, em 2017. 2018, reformulamos e aí continuamos. Com a pandemia, a gente parou o impresso. Foi obrigado, ninguém pegava o jornal impresso, a gente não tinha anunciante, só que o site já estava encaminhando, estava indo bem, evoluiu bem nos últimos 5 anos, a gente tem ao todo 30 anos de estrada, né? E é um site que aborda muito notícias locais. O que você falou foi música para meus ouvidos, porque a gente está numa plataforma de 2017, estamos falando de 8 anos, que ela tem seus limites. Então, hoje em dia, tudo se faz em WordPress, o nosso ainda não tinha WordPress naquela época, né? Então, estava curioso de saber como é que funcionaria isso para a gente pensar até numa mudança e se teria um FII, um contrato anual, enfim, para a gente dar uma sequência e ver essa possibilidade. Tá. A segunda pergunta é sobre a parte de publicidade legal. Como é que vocês estão abordando isso aí? Desculpe, porque eu cheguei um pouquinho atrasado. Sem problema. Um dos critérios para você ser um veículo que já existe para entrar no Mais Pelo Jornalismo, um acesso máximo de 7 milhões de acessos por mês. Né? Porque a gente entende que mais de 7 milhões você já é um veículo de grande porte, você não precisa do acelerador do Mais Pelo Jornalismo. Então, de entrada, depois que você entrou, se você atingir 7, 10 milhões, você está dentro. Só uma dúvida, desculpa, como que é? Rodrigo. Aqui é o Rodrigo. Rodrigo, a gente colocou como garantia até 160 mil acessos por segundo
por cada publisher. Então, assim, o cara tem espaço para clique tranquilo, entendeu? De volta. Então, se você está abaixo desse limite de 7 milhões, você pode se candidatar, a gente vai fazer todo o processo de entrevista e tudo mais. Você falou muito sobre o WordPress, né, que é a solução imediata para o pessoal. A gente não usa o WordPress. A gente desenvolveu o nosso próprio CMS, principalmente por questões de segurança. O WordPress ele é uma plataforma aberta, certo? E existem 5, 6 empresas que dão horas de programação para esse WordPress. Estou falando na casa de 1.500 horas de programação. E é a partir daí que vem as manutenções do WordPress. Elas entraram em briga judicial, porque elas não estavam dando a mesma quantidade de horas. E aí é que eles estão se matando na justiça, e o WordPress, nesse momento, está com em torno de 40 horas de manutenção por mês. Gente, isso vai dar um ruim. Porque um falou que não vai dar mais horas, porque o outro não dava mais horas, um terceiro quer ser ressarcido, porque deu horas por tempo demais, então quer um dinheiro da outra empresa. Então, não tem ninguém dando manutenção no WordPress. Tanto é que eles já notificaram que eles vão fazer um patch de atualização por ano. Se eles, quando faziam um patch de atualização por mês, a gente já tinha a quantidade de ataque cibernético que tinha, com um patch de atualização por ano, eu estou seriamente preocupada com o futuro dos portais que usam o WordPress. Então, assim, tudo que vocês puderem, se vocês usam, tudo que vocês puderem se cercar de segurança, firewall extra, contratem. A gente escolheu não usar o WordPress. Até porque a gente faz tudo muito proprietário, entendeu? As tecnologias são todas proprietárias. Mas a gente não quer deixar ninguém refém. Então, caso você saia, você tem um botão que você puxa todas as suas notícias e você cria um layout, um template básico no WordPress que você pode substituir depois desses templates. Eu respondi a sua pergunta? Tá certo. E aí você queria saber se você era... a questão da publicidade legal. A publicidade legal é uma ferramenta que a gente desenvolveu, que aí quem for aderir à publicidade legal soma essa seção no site, entendeu? E aí eles... Parece uma planilha de Excel, se alguém que já usou tipo um Tableau, não sei. Parece uma enorme planilha de Excel, com um buscador bem grande, e aí filtros. Então, eu quero filtrar a publicidade legal de 5 anos atrás. Você coloca lá, quero filtrar de 2020, eu quero da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, eu trago todos os editais que foram publicados. E você ainda pode buscar por palavra-chave. Eu quero um que tenha falado de antirracismo, entendeu? E aí ele vai e traz os editais que falaram sobre que tem a palavra antirracismo dentro. Então, é uma ferramenta, e aí você tem o conteúdo em HTML e o conteúdo em PDF, que é isso que ele estava explicando, que você tem que ter um certificado, entendeu? O passo a passo vai ser, a ferramenta já está feita, a gente agora vai fazer um treinamento dos publishers, que a gente está conversando com o mesmo parceiro que ele falou, que é a Abra Legal. Isso. Eles vão fazer esse curso para os publishers, e aí a gente vai tentar incentivar esse pessoal que comece a praticar. E, de certa forma, a gente quer ajudar eles a fazer uma precificação coletiva, porque para a galera não derrubar o preço, né? Oi, Fernanda, tudo bem? Eu sou o Rodney. Queria saber sobre esses veículos, por exemplo, eles não virem a fechar daqui a algum período, se vocês dão algum apoio em termos de empreendedorismo, para a gestão da própria empresa, porque cada veículo acaba sendo uma empresa, assim, no final das contas, e muitos não duram muito tempo. Então, se vocês dão algum apoio nesse sentido também. Muitos deles nem CNPJ têm, né? A gente conseguiu muitos nomes para fazer parceria no Congresso da Abrage. Eu vou falar que assim, o Congresso da Abrage foi, sabe, cadernetinha, fazer caderneta de contato, quem a gente vai procurar, e também se mostrar, né? Boba nem nada, eu botei um balde de brigadeiro de colher, porque aí todo mundo ficou no meu stand e aí a gente saiu conhecendo todo mundo. Fez um frio na semana, entendeu? Foi na ISPM, em São Paulo, o Congresso da Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, rodou em torno de 2.000 jornalistas lá. Vale muito a pena ir nesse congresso. É em torno de... Cara, deve ser umas 500 palestras. Eles fazem 4 lotes de palestra. Cada lote tem 40 palestras. Você fica louco sem saber para onde você vai. De tanta coisa bacana. Então, a gente conheceu... Voltando para a sua pergunta. A gente conheceu muita gente para fazer trilha de financiamento.
Inclusive, um consultor, que é a nossa ideia ainda, que ele não sabe, mas é a nossa ideia, é chamar ele para trabalhar com a rede, para ele correr atrás desses editais de financiamento. Inclusive, ele deu o caminho das pedras para usar a Lei Rouanet para financiar o jornalismo. Só antecipando aqui para vocês, porque ele falou isso lá. A TV Cultura é basicamente financiado, o jornalismo da TV Cultura é basicamente financiado pela Lei Rouanet. Então, tem os caminhos onde conseguiria enquadrar jornalismo dentro da Lei Rouanet. Então, trazer ele para fazer essa consultoria, para monitorar os editais que estão saindo, e ele ganha no sucesso, entendeu? Mas aí a gente bate nesse entrave de que o MPJ em si não pode ser. Eles têm que se organizar em grupos, e aí a consultoria vem e representa eles. E lá também a gente encontrou, tinha gente do Sebrae lá, mas eu já bati na porta do Sebrae outras vezes, é muita falação, e na hora, vamos lá, vamos fazer o curso para o pessoal aqui. O fato é, temos 6 meses ainda de vida. Principal agenda que a gente tem é mapear os 1.000, eu preciso fechar a lista desses 1.000, entregar os 289 que já estão na fila, tocar o treinamento de publicidade legal e começar uma esteira de pauta anticlimática. Assim, letramento midiático para tratar pauta anticlimática. Por vários motivos, todo mundo tem que saber falar sobre o clima e a sua cidade, que não é só abraçar a árvore, né? Saber falar que a escola não está preparada para o calorzão, que o pronto-socorro não está preparado para a hora que tiver o deslizamento, entendeu? Eles não sabem tratar essas pautas, não conhecem nem as palavras-chave da questão anticlimática, e também porque tratar de assunto anticlimático abre um espaço muito grande para financiamento. Por exemplo, a Unesco está com um recurso enorme para financiar jornalismo, que está fazendo cobertura de pauta anticlimática, mas eles não seguem os requisitos mínimos, entendeu? Então, esse ano, essas são as nossas bandeiras. É um projeto que tende ao infinito. Se a gente for pensar em tudo, dá uma ansiedade que... Fernanda, obrigado pelas palavras. É bem bacana ver esse cenário. Meu nome é Fabrício, eu tenho um portal especializado em inovação, scnova.com.br, há 8 anos. Uma dúvida mais geracional. Você falou que tem muito jornalista experiente, que procura plataforma, quer retomar tal. Tem jovens também querendo essa ideia maluca de ter um portal, esse problema. E aí uma outra questão, que daí tem um pouco a ver com o que o Roger falou agora. Você se vê, talvez, como no futuro, para manter esse funil, seria uma espécie de laboratório, uma pré-incubação, uma incubação, enfim, vocês acham que isso talvez seja um caminho para manter esses publishers novos e quem já está se adaptando às novas tecnologias, às novas formas da gente fazer imprensa, enfim? Muito jovem. Inclusive, uma das coisas que a gente quer, assim que a gente fechar os 1.000, é fazer um socioeconômico, né, para a gente entender exatamente, estudou em escola pública, em faculdade pública, em faculdade particular, questão de gênero, idade, para a gente meio que fazer um retrato socioeconômico. Mas tem bastante gente jovem. Tem um rapaz que formou há pouco tempo, que cobre aviação como ninguém. Então, geralmente, os jovens eles estão muito focados ou numa defesa da comunidade. Então, por exemplo, muita pessoa favelada que está ali cuidando da favela dela. Então, luta mesmo, sabe? É um jornalismo bastante de denúncia, de lutar pela comunidade. E são jovens. Bastante nicho. O jovem ele está muito ligado num nicho, entendeu? Ou num tema muito específico. Por exemplo, a aviação. Esse rapaz tem, sei lá, 24 anos. Não tem quem dê matéria de aviação melhor que ele. Furos e tudo mais. Tem essa menina que acabou de formar, que ela cobre uma favela, Guadalupe, se não me engano, zona norte do Rio de Janeiro. Que ela é extremamente ameaçada pelos políticos da região. É uma favela dominada pelo crime. O G1 não sobe a favela dela, mas quer tudo as matérias dela. Mas não dá uma vaga no jornalismo dela, mas quer matéria de lá, pede para ela gravar, entendeu? Então, os jovens que temos na plataforma, ou eles estão se especializando num assunto, ou eles pegaram uma micro-região, assim, um hiperlocal mesmo, para poder cobrir. E eles não cobrem a política igual a gente cobre, eles não cobrem a polícia igual a nossa geração cobre, entendeu? É muito focado no personagem, na pessoa que está sofrendo, eles têm essa sensibilidade. Luciana. Meu nome é Luciana, eu sou jornalista de agência e primeiro eu queria te parabenizar pelo incrível case, né, que vocês estão trazendo aqui de inovação e
quase que um propósito de gerar empreendedorismo, né, para uma profissão que na faculdade a gente não aprende a empreender, a gente aprende a empreender e a cuidar das próprias, né, das próprias contas da empresa, seja do jornal ou de uma agência, meio que, né, na lida do dia a dia, ou fazendo MBA, enfim. Então, incrível isso, parabéns pelo propósito, né, lançado. E a minha dúvida é bem simples, na verdade. Tu comentou ali que em Santa Catarina estão para ser lançados aí um em Penha, um em Balneário e um em Lages. São novos esses? Não, nenhum dos 3. É tudo migração. Tudo migração. Acho até que eu sei quais são. E vocês também têm uma meta de 1.000, é isso? No país. No país. Isso. Vai dar mais ou menos 800 ligado às cidades e 200 que a gente fala de pauta de trade, né, de Sim. especializados. Certo. E aí tu comentou que é um só para cada cidade, mas, por exemplo, cidades médias como Campinas, como Maringá, como Palhoça, enfim, que são cidades, não são cidades grandes e nem pequenas cidades, né? Também é um só por cidade? Sim. Até para a gente poder São fazer uma Paulo? cobertura geográfica maior, né? Entendi. E a gente vai ter decisões difíceis a tomar. Por exemplo, vai aparecer um veículo de São Paulo e um veículo de Pindamonhangaba. Eu vou dar espaço para o de Pindamonhangaba. E quando chegar em 1.000, daí termina esse projeto. Termina, que eu digo, vocês encerram porque... Por uma questão de recurso, né? Sim. Quanto de servidor que a gente tem que deixar alocado, quanto de pessoal, porque, pensa, a gente tem suporte técnico, que a gente tem que... pessoas que a gente tem que usar. Hoje a gente está meio que alocando o suporte do IMEX também para dar suporte aos MPJs, mas vamos ter que aumentar esse tipo de pessoal. Eu tenho pessoas que foram contratadas só para trabalhar no Mais Pelo Jornalismo. A gente, quando a gente entendeu o tamanho do Mais Pelo Jornalismo, porque é o seguinte, né? Quando eu pensei, nossa, mas rapidinho que a gente faz isso, né? Eu não sei lá. Aí depois que a gente vê o tamanho do negócio que você vai criando, a gente trouxe mais um C-Level para a empresa, porque meio que dividia a gestão da empresa ao meio. Porque eu não ia dar conta de tudo. Assim, eu estou 99,9% focada no Mais Pelo Jornalismo. Então, a gente trouxe mais um C-Level para a empresa. Então, houve um aumento de custo operacional. E mesmo nesse momento, eu enfrento uma pressão muito grande, porque eu falei para o meu financeiro que eu ia gastar X horas de programação. Na medida que a gente foi desenvolvendo, a gente foi, não, mas e se a gente... né? E se? E se? E já que? É o e se e já que. Então, eu já furei, assim, sei lá, nem sei quantas horas a mais. E aí eles olham para minha cara, mas as horas de programação era tanto. Você já entendeu? Então, existe toda uma pressão que a gente vai administrando enquanto empresa. Só que é o seguinte, a gente deu a nossa palavra e a gente acredita muito nisso. E a gente vai administrando. Pessoal, eu quero agradecer a visita tão especial da Fernanda, que veio de São Paulo só para participar desse encontro. Acho que a gente vai encerrar, porque já está um pouco tarde, mas assim, a Fernanda, depois a gente pode compartilhar os contatos, o site, para vocês tirarem dúvidas. Eu acredito que muitas pessoas ainda tenham dúvidas, como entrar, como vai ser esse acesso, né? A gente vai ainda assinar, né, um acordo de cooperação com a IMEX, com o programa Mais Pelo Jornalismo, para que a CI participe dessa seleção, indicação dos veículos. Eu acho que isso é importante. A CI tem diretorias, né, em grandes regiões do Estado, né, em quase todas. Então, eu acho que a gente vai poder contribuir muito. Então, eu acho que agora é isso, é a gente espalhar, fazer essa informação chegar a quem tem que chegar, né? Eu acho que é um baita de um projeto, realmente. Eu fiquei muito feliz de tu teres aceitado o convite, teres vindo aqui. E a CI é parceira, e eu tenho certeza que o Beto também. O Beto estava cheio de perguntas ali, então eu acho que tu vais... Em Santa Catarina, a gente vai procurar ajudar, porque a gente precisa e acredita muito no propósito do projeto. Tá? Então, brigadão. Imagina, eu que agradeço. Olha, gente, se quiser procurar no LinkedIn, Fernanda Lara, vocês vão encontrar, e aí pode me chamar lá no inbox, a gente já começa a conversar. Se quiser mandar um e-mail para o Mais Pelo Jornalismo, é mpj@max.com. E aí a gente também pode começar a conversar por lá, não precisa esperar nada.
Tem, mas o LinkedIn, se tu quiser me procurar aí, Fernanda Lara já conecta e a gente já... Eu ia dizer para ela que ela, para falar o endereço dela, é quase eu para falar o meu. alpresscom.com.br. Ah, mas é 2 com. Talvez o caminho mais fácil é me procurar no LinkedIn e me chama nas conversas e a gente... Não, mas a gente vai pegar os contatos e a gente passa, pode deixar. A gente está programando um aulão, porque nem todo mundo do MPJ viu o CMS ainda. Então, a gente está programando, primeira semana de agosto, um aulão, que a gente vai botar até no YouTube. E aí, a gente conversa, faz a triangulação, ela manda o link, as datas, aí vocês entram que vocês podem conhecer a parte técnica do projeto, assim, sabe, olhar debaixo do capô do negócio.